Gabriel, toda a minha caminhada acadêmica foi feita aí em Uberlândia, no MF Lab, sob a orientação do professor Aristeu, que alguns dos que eu estou vendo aqui já escutaram falar de mim por aí, ou bem ou mal. E desde 2021, então, eu comecei ali a trabalhar com OpenFOA em diferentes tópicos, mas um dos tópicos que eu mais trabalhei ao longo da minha caminhada foram as soluções acopladas, ou monolíticas, né? Há uma confusão de termos aí, mas que eu vou tentar falar também sobre isso, e que é um método matemático mais robusto. Era muito acadêmico até pouco tempo, mas agora a gente já está conseguindo aplicar em situações reais da indústria. Então, vou compartilhar aqui alguns solvers, né, alguns solucionadores que eu trabalhei ao longo da minha caminhada com o OpenFOA e as diferentes aplicações que a gente cobriu com esses solucionadores. Então, o primeiro ponto é, qual a diferença entre soluções acopladas e segregadas para a equação de Navier-Stokes? Porque quando a gente fala de uma solução monolítica, ou acoplada, ou completamente implícita, o que a gente está buscando, né? O que tem de diferente nessa metodologia em relação às abordagens segregadas que são mais comuns? Na abordagem segregada, basicamente, a minha equação de pressão e a minha equação de velocidade, elas estão desacopladas. Então, a gente tem métodos como Simple, como Pimple, como piso, como passo fracionado, que vão buscar ali, de alguma forma, acoplar essas duas equações, mas cujo esquema de solução se dá da seguinte forma. Primeiro, a gente resolve a velocidade ou a pressão, e depois a gente resolve a outra equação usando os valores antigos, né, dessa primeira. Então, por isso que a gente chama de solução segregada, porque primeiro a gente resolve um campo, depois a gente resolve o outro. Nos métodos iterativos, a gente faz ali mais de uma vez esses cálculos, e nos métodos não iterativos, como o passo fracionado, que a gente usa muito, ou usava pelo menos no MFSIM, a gente faz uma passagem só nessas soluções e seguimos para o próximo passo de tempo. Essas são as abordagens segregadas. Quando a gente fala em uma abordagem acoplada, a gente está falando em gerar um tipo de relação implícita entre as duas equações, entre os dois campos, ou entre os outros campos que também estão presentes ali no nosso sistema, para que a gente não precise mais desses métodos, né, ou desses artifícios numéricos para acoplar a equação de pressão, a equação de velocidade, a equação de temperatura. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com um sistema linear que é muito diferente. Por que isso é muito diferente? Quando a gente pega um sistema segregado, a gente tem a nossa matriz A, o nosso vetor X ali, o nosso vetor de solução, que é o B, e cada campo dessa matriz, cada campo desses vetores, são valores escalares, não é? Porque mesmo a velocidade a gente decompõe ela nas componentes x, y e z. Quando a gente fala de soluções acopladas, em cada posição da matriz, em cada posição do vetor, eu tenho uma nova matriz, ou um novo vetor. Ou seja, a gente está resolvendo, é como se a gente resolvesse um sistema em dois níveis, não é? Eu tenho um acoplamento entre células no primeiro nível e um acoplamento entre variáveis em um segundo nível. Então, essa é a principal diferença entre as soluções acopladas e as soluções segregadas. As soluções segregadas têm um sistema linear de um nível e as soluções acopladas têm um sistema de dois níveis. Então, vou passar aqui por alguns solvers, assim, eu não quero falar muito sobre teoria, eu só quero mostrar, assim, que isso já é aplicável em casos reais
e passar para vocês um pouco da complexidade dos problemas, das coisas que a gente consegue resolver com esse tipo de metodologia. Então, se alguém depois quiser algum detalhe mais teórico ou alguma coisa assim, equações e tudo mais, eu estou à disposição aí para conversar sobre também, mas aqui eu quero passar uma visão mais prática para vocês. Então, a gente tem dentro da PhoneXtend, que é uma das brands do OpenFOAM, o primeiro solver de solução acoplada que se chama PU Coupled FOAM. Então, surgiu de uma tese de doutoramento de uma aluna do Yazaki, que é quem começou o OpenFOAM, na Universidade de Zagreb, e esse solver basicamente acopla pressão e velocidade em uma matriz, né? Ou seja, essa matriz aqui que eu mostrei, que está no segundo nível do sistema linear, essa matriz tem um tamanho fixo de 4 por 4, né? Que são as variáveis que eu acoplo, velocidade, 3 componentes de velocidade e pressão. Esse solver é para simulações em regime permanente, laminar ou turbulento, tanto faz, né? Trabalha com os dois regimes também. E em uma visão geral, então, né, a gente vai precisar de pegar essa matriz do segundo nível do nosso sistema linear e colocar os termos ou as partes da equação nos lugares certos. Então, aqui eu trouxe essas equações coloridas para a gente ter uma noção melhor de onde vai cada termo, né? Por quê? Aqui no rosa eu tenho as relações de velocidade com velocidade. Ou seja, tudo que só tem velocidade entra nessa parte aqui vermelha ou rosa. O segundo termo é o que relaciona velocidade com pressão, o azul. Aqui eu tenho a relação de velocidade em pressão, e aqui eu tenho pressão em pressão. Né? Ou seja, eu tenho as coisas que são puramente de pressão no amarelo, as coisas que são puramente de velocidade no vermelho, e as coisas que acoplam a pressão e a velocidade no azul e no verde. Né? Então, os meus termos de acoplamento, eles ficam fora da diagonal principal, entre aspas. Né? Não é bem uma diagonal principal aqui, mas nesse desenho aqui a gente pode considerar que sim. Então, é muito mais simples o fluxograma de um solver dessa abordagem. Por quê? A gente precisa, basicamente, inicializar uma matriz do segundo nível, colocar os termos no lugar certo e resolver isso tudo de uma vez. Então, aqui eu não preciso ter aquele cuidado que geralmente a gente busca de onde que eu vou resolver a pressão, onde que eu vou resolver a velocidade, o que fica de atualização de propriedades, onde que fica. Não, aqui eu resolvo tudo de uma maneira conjunta e depois eu extraio a solução ou os campos que eu preciso e atualizo as propriedades com base nessa solução que é obtida de forma conjunta. Aqui eu trouxe um trabalho que não é meu, é desse grupo de Zagreb, que trabalhou em um projeto que a gente aqui da Universidade do Minho estava envolvido também. E basicamente o que eles fizeram foi simular a parte frontal de um carro de Fórmula 1 ali, né? E avaliar qual que era a diferença de estabilidade entre um solver segregado e um solver acoplado. Ambos do OpenFOAM, ambos com uma metodologia muito similar, né? Só mudava essa questão mesmo de como a velocidade e a pressão estão sendo acopladas. Por um método iterativo, que era o simple, no caso segregado aqui, ou por esse método de matriz de blocos que eu apresentei. E aí aqui a gente consegue perceber bem, né, que quando a gente usa o solver segregado, esse é um caso que a gente está com 7 milhões de células, mais ou menos. Quando a gente usa o solver segregado, tanto o meu coeficiente de arrasto quanto de sustentação, eles oscilam bastante até chegar em um valor estável, né? Que é a curva preta. Já quando a gente usa o solver acoplado, a minha solução ela atinge o regime estacionário ali, né, em um tempo muito mais curto. Então, essa é a primeira vantagem do solver acoplado. Porque apesar de cada iteração ser mais cara do que a iteração em um solver segregado, a gente consegue obter a solução em um espaço de tempo que é mais curto.
Então, a simulação acaba ficando mais barata, né, no final das contas ali. Bom, então esse é o solver de base que a gente teve, o primeiro que a gente teve no OpenFOAM, e agora eu vou começar a entrar um pouco nos trabalhos que eu já participei do desenvolvimento. O primeiro é um solver que a gente desenvolveu para escoamentos multifásicos em meios porosos. Eu trabalhei no desenvolvimento desse solver enquanto eu estava na Wake Brasil, e esse solver a gente utilizou ele para aplicações ali reais dentro da Petrobras, principalmente ensaios em escala laboratorial, porque quando a gente vai avaliar um reservatório, a gente precisa distrair um pouco da formação daquele reservatório, levar para o laboratório, injetar fluido naquela amostra que a gente retirou do reservatório, que geralmente é um cilindro, para avaliar a permeabilidade, a porosidade daquela formação, porque tudo isso influencia na quantidade de petróleo que eu consigo extrair daquele poço, né? Então, a minha previsão de produção do poço começa nessa análise da formação do reservatório. E esse caso tem um efeito que é muito interessante, que se chama pressão capilar. Basicamente, é um outro efeito de pressão e que é difícil de lidar numericamente, né? Então, a gente começou a trabalhar nesse desenvolvimento na Wake Brasil, porque a gente tinha um passo de tempo muito baixo para as simulações desses ensaios laboratoriais, e a gente não poderia fazer simulações de um dia de ensaio com um passo de tempo de 0,1 segundos, né? Isso era inviável. Então, a gente precisou de partir para algo diferente. Então, desenvolvemos um solver acoplado, um acoplamento entre pressão e frações de fase, então que a gente não considera velocidade. Quando a gente está trabalhando com meio poroso, é possível trabalhar sem velocidade, só reconstruir o campo quando a gente precisa. E a nossa matriz de blocos aqui, ela tem um tamanho variável. Por quê? Depende do tanto de fases que eu tenho no meu sistema. Geralmente eu tenho a formação, que é considerada uma fase, né? A fase rochosa, e posso ter ali óleo, gás, água, enfim. Como o número de fases no sistema é variável, o tamanho da minha matriz de blocos também é. Esse solver é transiente, e nesse caso de meio poroso, a gente só tem regime laminar, a gente não tem efeitos de turbulência ali. Aqui tem uma equação que é grande, que é feia, né, em que eu não vou entrar nos detalhes, mas essas são as equações que a gente trabalhava e trabalha, né, nesse solver, que até está publicamente disponível, tem o link dele aqui, que depois quem tiver interesse pode acessar. Mas basicamente a gente tem equações de balanço para as frações de fase e uma equação de pressão. É uma equação para pressão. E aí, no mesmo esquema aqui, né, eu colori aqui onde entra cada termo na matriz. Esse exemplo aqui é só pressão em uma fase, para ficar mais simples, né, para não ficar muito extenso. Mas, basicamente, o segredo do desenvolvimento de solvers acoplados é saber onde colocar cada termo e saber como linearizar cada termo. Porque, por exemplo, quando a gente pega esse termo aqui, né? Depois da derivada temporal, tem 1, 2, 3. Tem um amarelo, um verde e um branco. Na verdade, eles não são três termos originalmente na equação. Eles são um termo só, mas um termo não linear. Então, eu preciso linearizar esse termo primeiro e depois saber em qual espaço da matriz eu vou colocar cada termo desses. Aqui está, então, o repositório, né, o QR Code para o repositório, que é público. Quem tiver interesse em usar o solver pode ficar à vontade para usar, para testar. Mas, basicamente, o fluxograma é o mesmo do primeiro solver que eu mostrei. A gente inicializa a matriz, coloca os termos no lugar certo, resolve tudo, tira os campos que a gente precisa e depois calcula as propriedades que a gente quer avaliar, né? Então, é um fluxograma que ele se repete muito, né? Porque eu não preciso, como eu mencionei no início, pensar onde fazer cada coisa. Eu resolvo tudo e depois atualizo tudo que eu preciso. E aqui, só para a gente ter noção de como que a solução acoplada impacta, né, no caso. Como eu disse, as amostras de reservatórios que a Petrobras ou qualquer empresa de petróleo extraem, elas são cilíndricas ou quase cilíndricas. A gente pega
essa amostra dados de microtomografia, reconstrói ali permeabilidade, reconstrói a porosidade e depois simula, né, um caso em que a minha amostra ela contém óleo nela inteira e a gente começa a injetar água. Então, esse é o caso que a gente tem aqui a representação, né? E a gente comparou o nosso solver com um solver que é comum o pessoal usar aí na área de meios porosos também, chamado IMPSFOA, também baseado no OpenFOA. A única diferença é que o nosso solver usa abordagem acoplada e o IMPSFOA usa abordagem segregada. E aqui dá para a gente ver a diferença no passo de tempo da simulação. Para o solver acoplado, a gente consegue chegar aí a 500 segundos, e para o solver segregado, o passo de tempo é de 0,2 segundos. Então, nem compensa a gente calcular quantas vezes mais que é, porque é muito diferente o passo de tempo, né? Aqui dá mais de 500 vezes, né? Dá mais de 1000 vezes, enfim. O passo de tempo é muito, muito diferente. Então, quando a gente tem efeitos fortemente influenciados por pressão, essa abordagem faz muito sentido. Se eu não tenho nenhum efeito de pressão, ela pode ser mais cara um pouco do que a abordagem segregada, mas para casos desafiadores, geralmente ela sempre permite um passo de tempo que é bem maior do que o da abordagem segregada. Ela é mais estável. E, finalmente, esse daqui foi um solver que eu já desenvolvi aqui em Portugal, em um projeto europeu focado no OpenFOA, chamado Hexafoa. Esse projeto visava, né, foi o projeto que eu vim para cá para trabalhar, porque o professor que me trouxe da Universidade do Minho já tinha visto o nosso trabalho com o solver acoplado para meios porosos, e aqui ele tinha essa necessidade de desenvolver um solver mais robusto para escoamentos viscoelásticos, né? O grupo aqui é do departamento de polímeros, que basicamente trabalha só com questões de fluidos viscoelásticos, e eles tinham esse desafio da estabilidade dos solvers que eles tinham, que eram todos segregados, para casos reais, né? Então, eu vim para trabalhar no desenvolvimento de solvers acoplados para fluidos viscoelásticos nesse projeto que tinha como objetivo otimizar o OpenFOA como um todo para simulações industriais. Então, as empresas e algumas indústrias que eram parceiras ali do projeto mandavam casos que eram reais e a gente baseava os nossos desenvolvimentos, né, ou testava os nossos desenvolvimentos com esses casos que eles mandavam. Aqui, o acoplamento que a gente precisou desenvolver levava pressão, velocidade e um modo do fluido viscoelástico. Um modo do fluido viscoelástico significa um tensor simétrico, ou seja, 6 componentes, né? Isso levava a uma matriz de blocos, ou leva a uma matriz de blocos com tamanho fixo de 10 variáveis. Ou seja, para cada célula da minha malha, eu tenho que resolver uma matriz 10 por 10, porque eu tenho 10 variáveis dentro do meu acoplamento, né? São casos em regime permanente, que a gente simulou nesse solver também, e também em regime laminar, porque para os viscoelásticos, para os casos que a gente queria, também fazia sentido o regime laminar. O código também está publicamente disponível no repositório aqui, que está nesse QR Code. Quem quiser, quem tiver interesse de dar uma olhada também, fique à vontade. E só para explicar, né, o que é o problema que a gente tem aqui com a questão do fluido viscoelástico. Isso aqui é a magnitude do meu tensor tal, né, o meu tensor de tensões ali. E dá para ver aqui que ele começa bem, mas passa, ou seja, azul, né, uma magnitude mais baixa, mas ele passa em determinado momento do processo de extrusão, porque aqui eu estou basicamente injetando polímero aqui e fabricando um perfil aqui nessa parte, né? Então eu estou realmente fazendo uma força ali para passar o meu polímero por uma parte que é uma estricção. E o que acontece é que quando a gente passa, né, o polímero por essa parte que está que é uma restrição, né, no meu escoamento, ele vai aumentar muito o tal, ou seja, a minha solução pode se tornar instável numericamente. Que a gente vê umas bolinhas que já são bem vermelhas, né, quando passa por essa parte aqui que
que está reduzindo a área. Então, só para contextualizar, né, qual que é a diferença entre uma formulação inelástica e uma formulação viscoelástica? Na formulação inelástica, a gente tem balanço de massa e balanço de momento, considerando um caso incompressível, isotérmico e laminar. Quando a gente passa para o viscoelástico, a gente traz para a formulação esse tal P, que está relacionado com o meu fluido viscoelástico, né, com o meu fluido não newtoniano. E eu trago também um modelo constitutivo para dentro do meu sistema de equações. Ou seja, essa nova equação, tal P, como eu disse, é um tensor simétrico com 6 componentes, ou seja, são 6 novas variáveis que eu incluo no meu sistema, e eu preciso escolher uma lei viscoelástica, né? A gente tem várias possibilidades para essas leis viscoelásticas, tem algumas que são mais comuns, dentre elas essa chamada Gizekos, que foi a que a gente mais explorou ao longo do nosso trabalho. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer com o fluido viscoelástico, né? Só contextualizando por que de falar de modos e tensores, enfim, tudo mais, né? A gente pega o fluido que não é newtoniano, né? Não tem um comportamento newtoniano, leva ele para o reômetro oscilatório e levanta ali alguns pontos, né? Que são a caracterização desse fluido. Quando a gente tem os pontos levantados no reômetro, a gente começa a tentar ajustar uma curva de comportamento, né, para esse fluido. E aí a gente começa a testar quantos modos a gente precisa para representar esse fluido, né? Ou seja, quantas componentes em tal eu preciso para que a minha curva se ajuste bem. Então aqui, esse exemplo aqui é um exemplo real, né, de um fluido real. Tem um ensaio no reômetro, que está aqui do lado esquerdo, e primeiramente a gente tenta ajustar aqui com um modo. E aí dá para ver que as curvas dessas duas funções que a gente precisa ajustar, G' e G2', elas ficam longe, né? Quando eu uso um modo só. Então a gente precisa de melhorar isso. Se eu uso 2 modos, já fica melhor um pouco, mas ainda não está bem ajustado. Nesse caso aqui, a gente precisa de 7 modos para uma boa representação do fluido viscoelástico que a gente está trabalhando, o polímero que a gente está trabalhando. O que isso significa em termos numéricos? Que eu vou precisar de resolver 46 variáveis por célula. São 3 componentes de velocidade, uma componente de pressão, né, um campo escalar de pressão, e 7 tensores simétricos, porque cada modo do meu fluido resulta em um tensor simétrico, né? Então, são sistemas mesmo muito grandes ali que a gente trabalha quando a gente está falando de polímeros reais, né, nesse mundo de escoamentos viscoelásticos. Então, a gente tem métodos para estabilizar a formulação numérica, como inserir viscosidades artificiais aqui que tem como objetivo dar mais estabilidade numérica para a minha solução, mas isso por si só, às vezes, não é capaz de estabilizar a solução do nosso problema, principalmente quando a gente fala de casos reais. Então, o que a gente fez foi tentar duas abordagens para solvers acoplados, visando a solução ali de escoamentos viscoelásticos. O primeiro solver que a gente desenvolveu acoplava somente a velocidade e a pressão. Ou seja, é aquele primeiro código que eu mostrei, né, o PU coupled for, mas a gente inseria nele um novo passo que eu destaquei aqui em azul, que é a solução da equação constitutiva, né, ou a solução do tensor, do tal P ali. Ou seja, eu montava o meu sistema, resolvia velocidade e pressão acopladas, obtinha ali os campos de velocidade e de pressão atualizados, calculava as minhas propriedades e resolvia, após ter tudo isso, a minha equação constitutiva do polímero, né? Os meus modos do fluido tal P, os tal P's que eu precisava de resolver ali. Ou seja, só era acoplado de fato a pressão e a velocidade. Toda a parte viscoelástica estava fora desse sistema acoplado. Então, para esse solver semi-acoplado, a gente tem uma matriz 4x4 em cada célula. A gente melhorou o comportamento, é mais estável, é mais rápido do que o solver completamente segregado, mas a gente resolveu ainda testar uma abordagem que a gente chamou de completamente acoplada,
mas esse nome não é tão bom assim, porque, na verdade, o que a gente fez foi acoplar um modo do nosso fluido viscoelástico nessa matriz de blocos, né? Ou com a pressão e a velocidade. Então, agora a gente tem no acoplamento pressão, velocidade e um dos modos do fluido viscoelástico. Todos os demais modos eu vou continuar resolvendo de forma segregada após obter a minha solução da matriz de blocos, né? Então, eu tenho um acoplamento de tal em U, que é basicamente esse que eu estou mostrando aqui, né? A gente tratar o tal no tempo n ali, e eu tenho um acoplamento de U em tal também, que aí eu vou precisar pegar o meu termo não linear, linearizar ele, nesse caso a gente usou uma metodologia chamada de Taylor Approximation. Essa linearização resulta em 3 termos, e cada um vai para um daqueles espaços da matriz que eu mostrei. Então, a gente trabalhou nas equações para conseguir levar um dos módulos do fluido para dentro da matriz. Por que a gente fez isso? Porque, pensa, se eu tivesse uma matriz 46 por 46 em cada célula da minha malha, né? Como a gente está falando de casos industriais, a gente tem aí 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões de elementos. Com uma matriz de blocos gigantesca dentro de cada célula, isso fica inviável. Então, a gente focou em desenvolver um software que fosse viável para as aplicações industriais, e isso significava escolher o melhor, um dos modos para colocar ali dentro do sistema da matriz de blocos, né? A gente fez alguns estudos, isso está atrelado ao tempo de relaxação, à viscosidade, enfim, né? A gente até publicou um trabalho recentemente na IP mostrando como que é a relação aí dos modos que a gente joga para dentro da matriz de blocos, né? Mas, basicamente, isso é uma escolha que a gente faz no setup ali, né? O próprio usuário escolhe. E o sistema global é esse, né? Também são equações feias aqui, com muita coisa para colocar nos lugares certos. É crítico a gente saber o que colocar em cada ponto. Mas, basicamente, a gente tem um fluxograma muito parecido com o que eu mostrei antes, né? A gente inicializa a matriz, coloca os termos no lugar certo, resolve tudo, atualiza as propriedades que a gente precisa, e aqui no final a gente resolve os modos não acoplados, né? Então, se eu tenho 5 modos no meu fluido, eu jogo um para dentro da matriz de blocos e resolvo os demais 4 modos após obter essa solução acoplada. E o caso de aplicação que a gente pegou, a universidade está fechada, né, nessas semanas do verão, mas lá no laboratório a gente tem o perfil real, né, o perfil fabricado desse processo de extrusão aqui. É uma canaleta de fios que tem exatamente essa forma que está sendo mostrada, né? Então, essa canaleta foi fabricada, não é só algo que existiu na nossa cabeça ali, não é só um caso acadêmico. Isso aqui, de fato, uma empresa compartilhou a geometria e a gente fez a simulação do processo que a empresa tem. Uma malha de 20 milhões de elementos, uma mudança de área muito grande, né? Então, ela começa aqui com uma área grande e depois a gente vê que é um perfil bem fininho, né? E a gente quer uma boa distribuição do plástico ao longo de toda essa área de saída. Só um outro detalhe aqui, que a gente, quando está falando de metodologias acopladas, a gente olha muito mais para a estabilidade das propriedades físicas do que do resíduo matemático da solução. Por quê? Porque a forma de calcular o resíduo da matriz de blocos é diferente da forma segregada, né? Então, a gente, aqui nesse caso, por exemplo, a gente estava analisando a queda de pressão e a distribuição de fluxo, né, ou de vazão nessas 3 zonas diferentes que a gente definiu aqui. Um fluido viscoelástico com 5 modos, o que significa que eu tenho 34 variáveis por célula da minha malha. E só para a gente ter noção, né, do impacto que tem assim, no custo do código, né, o uso dessas soluções acopladas, aqui a requisição de memórias para esse mesmo caso aqui, mas com 40 milhões de células, não com 20 milhões, mas com 40 milhões de células. Se a gente usa o solver segregado, a gente usa 174 GB de memória RAM.
Se a gente vai para o semi-acoplado, que eu estou só com velocidade e pressão dentro do meu sistema ali, eu já vou para 562 GB. Se eu vou para esse caso que eu tenho a matriz 10 por 10, um módulo tal também dentro ali da minha matriz de blocos, a gente está falando já de mais de 840 GB de memória RAM. Então, é um consumo grande, mas para os supercomputadores que a gente usa, né, aqui na rede europeia e que a gente tem acesso, é viável. É viável de se utilizar, a gente só precisa ter noção de quanto a gente deve requisitar quando a gente está usando esse tipo de software. E aqui a gente mostra, né, como que a minha diferença de pressão entre a entrada e a saída, e como a vazão na zona 1 ali, que é a mais crítica, né, para estabilizar, a zona 1 é essa zona vermelha aqui. Como eu estou estabilizando, né, o valor dessas propriedades ao longo do tempo para os diferentes solvers. Então, a gente vê aqui que o segregado ele demora mais para chegar numa estabilidade do que o semi-acoplado e do que o completamente acoplado. Então, a gente consegue, né, com essa estabilização mais rápida, um ganho de tempo considerável. Aqui, só para a gente comparar, né, então, com o segregado, para um caso desse, com esse nível de complexidade, o máximo que a gente consegue de número de Courant é 0,1, ou seja, a gente trabalha com passo de tempo que, de fato, é bem pequeno. Se a gente vai para o semi-acoplado, a gente consegue já aumentar esse Courant para 2, para 5, que já é um valor bem mais alto que o segregado. Mas se a gente vai para o acoplado com um módulo digital ali dentro, aí a gente já consegue chegar até em Courant 10, né, que é algo assim muito maior do que o segregado permite ali ainda com estabilidade. Então, para esses casos de estudo aqui que a gente fez, o semi-acoplado ele é 3 vezes mais rápido que o segregado e o acoplado, completamente acoplado, é 2,4 vezes mais rápido que o segregado, né? Isso aqui, para esse caso específico, a gente já teve casos que a gente observou um ganho maior e também casos que a gente observou um ganho menor um pouco, mas esse é um caso que é interessante porque ele é grande, ele é um caso industrial, ele é um caso que realmente a gente tem ali noção do processo de fabricação na indústria, né? Foi passado por uma indústria e foi viável resolver com essa abordagem matemática que parece tão complexa. Enfim, então acho que pelo ganho do solver de meios porosos ali que eu mostrei, né, que o passo de tempo com pressão capilar a gente consegue aumentar muito, e nesse daqui também a gente consegue aumentar muito o número de Courant. Ambos são casos reais, de situações reais. A gente consegue observar que essas soluções acopladas, essa metodologia matemática complexa, né, que a gente tem, ela não está mais só no campo acadêmico. A gente já consegue usar ela em problemas que são demandantes da indústria, né, enfim. E só para finalizar aqui, para mostrar o que a gente está trabalhando atualmente, né? Meu trabalho atual, então, não tem mais tanto a ver com a questão de fluidos viscoelásticos. Agora a gente já está trabalhando em uma parte de simulação de cidades. Então, a gente tem uma parte de Singapura, que a gente extrai a geometria real ali, né, dos prédios dessa área. Temos sensores distribuídos ao longo dessa parte da cidade de Singapura. E aí a gente usa também o OpenFOAM com efeitos térmicos, radiação solar e radiação que a gente tem ali, efeitos de radiação entre os prédios e tudo mais. A gente coloca tudo isso na simulação e a gente tenta validar com os dados de sensores que eles têm lá. E a gente está conseguindo com o OpenFOAM bons resultados aí, então, que ficam bem perto das medidas que eles têm ali nos sensores, né? E nesse caso aqui, a gente não tem esse acoplamento entre variáveis, mas a gente trabalha com acoplamento entre regiões, né? Então, é um tipo diferente de acoplamento aí que é mais simples, né, em termos de formulação matemática, mas que também não é tão robusto como os que eu apresentei antes. Enfim, esse daqui é só para mostrar mesmo o que a gente está trabalhando atualmente aí. Tem sido um trabalho legal e desafiador também.
E acho que é isso. Acho que era mais para dar essa visão aí de como que a gente usou algumas coisas que são matematicamente complexas em problemas reais. Óbvio que ter o poder computacional que a gente tem disponível aqui na rede europeia de supercomputadores ajuda bastante a gente a poder usar esse tipo de metodologia. Mas, bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, ou uma observação, estejam à vontade aí para perguntar, para falar. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Excelente apresentação, resultados muito impressionantes. Aí, como ele falou, pessoal, alguém tem alguma dúvida específica? Pode falar, Christopher. Oi, Gabriel, tudo bom? Nossa, cara, muito boa a apresentação mesmo. E aí eu, na verdade, tenho várias dúvidas, né? Mas vou resumir aqui, só escolher aqui algumas, sobre aquela, aquela matriz que vai dentro das células, né? Uhum. Da solução acoplada. É, eu não mexi muito bem, muito no OpenFOAM, mas utilizam alguma biblioteca, tipo ePetra, ou trabalham com multivetores para conseguir fazer isso? Excelente pergunta, Cris. Tem diferentes formas da gente trabalhar com isso. Na Wiki a gente já trabalhou com acoplamento com bibliotecas externas, né, como a Petsy, mas a PhoneXtend ela tem uma estrutura especial e nativa para isso, que eles chamam de FV Block Matrix, se eu não me engano. Então eles têm um tipo especial de armazenamento de matriz e de estrutura para tratar esses dados lá dentro. Então é uma coisa que é nativa da PhoneXtend. A gente pode usar isso lá dentro. Eu mostrei o consumo de memória, que é alto, mas como ele usa muitos recursos de memória, isso aqui é extremamente rápido. É muito rápido. Então, assim, os testes que a gente fez com outros tipos de biblioteca, é possível fazer também, né? A gente conseguiu, mas a estrutura nativa que o OpenFOAM tem, que a PhoneXtend tem para isso, ela é, assim, impressionantemente rápida e eficiente. Então, todos os trabalhos que eu mostrei aqui nessa apresentação são com a estrutura nativa da PhoneXtend. Entendi, entendi. Eu queria fazer só outra pergunta já, sobre aquele caso do fluido viscoelástico, quando Uhum. foi utilizado tanto o acoplamento, tanto a solução acoplada quanto a solução, eu acho que, eu não sei se entendi bem, mas depois também foi utilizado a solução segregada. Uhum. eh, Daria para falar que seria híbrido, seria tipo uma solução híbrida quando está trabalhando com essas duas soluções, tanto acoplada quanto segregada. Esse aqui, né? Acho que é esse solver Uhum. que você está se referindo, né? Isso, exatamente isso. Sim, sim, dá para a gente falar que é uma solução híbrida, né? Porque ela não é completamente implícita, ou seja, não tem todas as minhas variáveis e as relações de variáveis tratadas de forma implícita. Então, eu diria que ambos os solvers são híbridos, né? Tanto esse quanto o outro que a gente chama de fully coupled, mas que não é uma boa nomenclatura. Por quê? Porque a gente ainda deixa alguns modos de fora. Então, acho que é mais correto, de fato, chamar ambos de metodologias híbridas. Mas isso não é algo grave em termos de metodologia, por quê? Porque a gente não precisa, às vezes, a gente não precisa de robustez em tudo. Às vezes a gente tem um caso que é não isotérmico, mas que é mais fácil de trabalhar com campo de temperatura do que com campo de velocidade de pressão. Se esse for o caso, a gente pode deixar a temperatura fora e trabalhar com velocidade e pressão acopladas, por exemplo. Então, nem sempre a gente precisa de acoplar tudo, a gente precisa de entender as nossas necessidades e saber o que a gente vai levar para dentro da matriz. No nosso caso, a metodologia híbrida era suficiente para trazer os ganhos que a gente queria. Beleza, beleza, ótimo, obrigado, Gabriel. Nada. Ofir, pode falar.
Gabriel, parabéns pela apresentação. Estou maravilhado aqui em conhecer essa metodologia de acoplamento. Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre como funciona essa estrutura de matriz do FunkStand, se você puder, por favor. Tem alguma documentação em algum lugar que a gente possa ler? A gente conhece bem como é a documentação do OpenFOAM, né? Então tem muita coisa que a gente tem que descobrir sozinho, né? Mas para essa parte específica, Ofir, tem aqui eu até deixei o nome aqui, né? Como fonte, porque eu sabia que podia despertar o interesse de alguém. Tem a tese da Tessa, que está aqui o título, está aqui o ano, e lá está muito bem explicado todos os tratamentos que são realizados em termos de metodologia e também explica um pouco da estrutura que eles usam, né, dentro da PhoneXtend. Então, a documentação mais completa que a gente tem dessa parte é a tese da Tessa. Ah, que Em legal. relação, Pode falar, desculpa. não, só ia falar que em relação à estrutura, né, é um tipo especial de estrutura que a gente tem, que a gente pode ver ali, né, como é usada nesse solver no PU Coupled For. É o único solver nativo que a gente tem para esse tipo de abordagem, mas dá para a gente ver ali o uso dessa FV Block Matrix e como ele trabalha, né? Ele gera uma matriz preliminarmente e depois ele trabalha com campos que têm nomenclaturas diferentes dos que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado ali com um vol vector field, um vol scalar field ou alguma coisa assim. Aí, se você olhar lá no solver nativo do OpenFOAM, você vai ver que ele tem nomes diferentes para lidar com os campos, formas diferentes de trabalhar com eles. E os próprios solucionadores, os próprios solvers que são aplicados quando a gente está trabalhando com a metodologia acoplada, eles são separados dos solvers que a gente usa para segregado. Então, se você vai lá no código-fonte do OpenFOAM, você vai ver que tem lá o AMG, por exemplo. Tem duas implementações de AMG. Uma implementação de AMG para as metodologias segregadas e uma implementação de AMG para as metodologias acopladas. Então ele usa uma estrutura de dados totalmente diferente. Não Sim, tem scalar field, não tem face field, não tem nada. tem Ah, isso, mas a entendi. estrutura de fato é diferente. Então ele precisa de levar isso para a estrutura e depois recuperar da estrutura. Por isso que eu tenho ali um passo nos fluxogramas que é recuperação dos campos, que eu preciso transformar em Entendi. campos que são trabalháveis ali no restante do OpenFlow. E aí ele é baseado no PETS ou alguma coisa assim? Não, como eu respondi ao Ah, Christopher, tem jeito da perdão. gente acoplar com PETS, sim, mas essa estrutura que a gente usou aqui, toda ela é nativa da PhoneXtend. Nativa aí, houve alguma. Eu achei interessante porque eles montam a matriz inteira, né? Eu tô aqui me perguntando se não dá para jogar tudo no MGX de uma vez. É uma estrutura bem diferente, eu diria, e dificilmente vai ser tão eficiente quanto. Por quê? Porque é um tipo específico de tratamento dos dados, né, de estrutura de dados. Então, ela limita em certas coisas, mas ela é muito eficiente em outras. Como ela foi feita pensada na estrutura do OpenFOAM, dificilmente a gente vai usar uma biblioteca externa que seja mais eficiente, entendeu? Então, bom, pode surgir, Certo. tem muita gente trabalhando nisso, né? Mas até o momento não tiveram muitos estudos assim que mostraram sucesso em utilizar outra coisa fora dessa estrutura nativa. Isso é interessante de saber, né? Eu lembro das tentativas de usar PETS no OpenFOAM e parecia que era um desafio e tanto fazer o negócio funcionar. Não, funciona. Funciona, só não é tão bom quanto essa. Entendi. É, exato, não é tão eficiente. Esse é o Sim, ponto. sim, exato. Entendi. Eu vou dar uma olhada na tese da Tessa. Uhum. Tá. Vou ver se eu consigo Se entender. precisar eu acho que você deve achar fácil por aí, mas se Não, eu consegui precisar, achar já. Eu então, posso mandar para o perfeito. pessoal. Maravilha.
Ok, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Muito obrigado. Bom, Gabriel, eu tenho uma também. Você já tentou ao longo da apresentação falar, mas como você separa cada termo para posicionar dentro daquela matriz em si? Tem alguma metodologia? É tentativa e erro? Não, Acho que não pode tentativa ser. e erro não deve ser muito, né? Não compensa, não compensa que seja tentativa e erro. É, é difícil de entender, né, como que a gente leva cada termo para cada posição da matriz. A tese da Tessa passa bem por isso, assim, mas eu vou tentar explicar, né, mais ou menos como que a gente faz, né? Eu preciso olhar para a minha equação e para a minha matriz. Então, eu começo primeiro colocando aqui, né, os vetores que são mais fáceis. Esse vetor que tem aqui antes da igualdade, eu sempre conheço, porque eu sempre sei as variáveis que eu quero acoplar, certo? Então, eu vou olhar para a minha equação e vou olhar aqui, né, por exemplo, nesse caso que é a velocidade e a pressão. O que tem só velocidade? Ah, esses três primeiros termos aqui, só a velocidade aparece. Beleza. Então, todos eles vão para uma parte que só vai interagir com a minha velocidade, certo? Então, eu tenho aqui, se a gente fizer uma multiplicação matriz-vetor, eu tenho AU multiplicado por U, né? Quando eu vou para esse termo que está depois da igualdade, por exemplo, aí ele já não envolve velocidade, ele envolve pressão. Então, coloca aqui o operador, né, que é o gradiente, e ele vai atuar sobre a minha variável pressão. Então, mais ou menos, é essa metodologia que eu uso para descobrir o que vai onde, né? Quando a gente vai para a de pressão, o primeiro termo aqui só se relaciona com velocidade. Está na equação da pressão, mas só leva em conta a velocidade. Então, ele fica aqui, não é um divergente de U, quando eu aplico aqui no meu vetor divergente de U. Esse termo que eu tenho aqui em amarelo, eu tenho a pressão, que é a minha variável da equação. Então, eu vou colocar ele na parte amarela, porque quando eu faço essa aplicação das operações da matriz nesse vetor de variáveis, a minha pressão é que fica nesse termo amarelo. E o que não tem a ver nem com pressão, nem com velocidade, nesse caso aqui é uma pressão média, é um artifício que a gente faz ali, né? Eu vou colocar no meu vetor B. Na minha velocidade não tem nada no vetor B aqui, mas na equação da pressão eu tenho. Então, basicamente é isso que a gente olha. Agora, tem alguns casos que são especiais, né? Por exemplo, esse daqui vai ficar difícil para eu mostrar. Vou pegar esse aqui, o viscoelástico vai ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, né? Aqui eu preciso de linearizar um termo. Por que eu preciso de linearizar? Porque eu estou acoplando velocidade e tal. E nesse termo aparece velocidade e tal. Como que eu vou tratar isso? Isso é um termo não linear. Então, eu posso aplicar diferentes esquemas de linearização para que eu não precise usar um solucionador não linear, que aqui eu continuo usando solucionadores lineares. Então, a gente pega aqui, usa um método de linearização chamado de Taylor Approximation, que vai obter três termos a partir de um. Que é o mesmo que a gente usa ali também no solver de meios porosos, né? Então, essa parte aqui de linearização, ela é mais chatinha um pouco, mas uma vez que eu tenho todos os termos linearizados e nos tempos corretos, se eu monto a minha matrizinha aqui do jeito que eu falei, aí fica fácil da gente ver qual termo entra em qual lugar, assim. É uma coisa que é pouco intuitiva no início, mas à medida que você trabalha com as equações, a gente consegue entender melhor. Eu diria que para esse tipo de solver, a implementação ela não é tão complexa. Não estou dizendo que ela é super trivial, mas ela não é tão complexa em termos de pensar a posição de cada coisa no código e tudo mais, mas ela exige um trabalho prévio grande, porque eu preciso desenvolver minhas equações, olhar onde que eu vou colocar cada coisa. Então, no papel, a gente trabalha muito antes de implementar um solver desse. Não sei se eu Perfeito. fui claro na Não foi resposta a sim. isso. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não?
Então tá, Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite, mesmo os percalços aí ao longo da semana. E a gente fica aberto quando você quiser vir de novo, o convite tá sempre aí. Eu é que agradeço pelo convite, espero que tenha conseguido passar aí alguma coisinha de interessante para vocês. E se alguém tiver ainda mais alguma dúvida ou quiser material sobre mais algum pontinho aí do que eu apresentei, fique à vontade para entrar em contato aí e perguntar, tá bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Certinho. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação de Tchau, todos. pessoal. Obrigado. Tchau, Gabriel. Valeu, pessoal.